Boa noite, então, cada um de vocês. Nós vamos dar sequência, então, à nossa escola de pastores. Nós não tivemos na semana passada por causa do feriado, mas vamos retomar, então, esta aula, penúltima aula deste módulo, né? Depois nós vamos seguir com outro tema, com a escola de mestres, mas vamos falar hoje mais um pouco a respeito dos pastores. E antes de começar, mais uma vez vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, né? Então, Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por este lugar, obrigado pela vida de cada um que pôde estar aqui, e aqueles que não estão, e aqueles que vão assistir depois também, o Senhor derrame sobre cada um de nós sabedoria, entendimento espiritual, ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra pelo mover do Teu Espírito Santo. Então, eu peço que o Senhor nos abençoe nesta noite, neste momento, e realmente nos abra o entendimento para conhecer mais do Senhor e da Tua vontade. Assim, eu peço a Tua bênção e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu quero abrir com vocês o texto de Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 19, tá? Nós vamos estar falando rapidamente nesse capítulo 19, né? Então, depois dos evangelhos aí vem o livro de Atos, para falar um pouco a respeito da presença, da estadia de Paulo na cidade de Éfeso. Então nós até vimos um pouco já desse texto na escola de profetas, né? Na escola de evangelistas, melhor, tá? Quando Paulo esteve ali preparando, né, discípulos para evangelizar em toda a Ásia, mas nós não vamos pegar diretamente esse assunto, né? Mas Atos 19, capítulo 19, diz assim, todos acharam aí? Então, tá aí, certo? Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que o ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e era ao todo uns 12 homens. Então, quando Paulo chegou nessa cidade, né, ele estava na Grécia, em Corinto, e aí ele subiu para a cidade de Éfeso. Éfeso é na Ásia, né? Na Ásia Menor, e ali ele esteve nesta situação de encontrar com esses 12 homens aqui, e falou a respeito do batismo de arrependimento de João e o batismo com o Espírito Santo, e orou por eles, tá? E aí eles receberam e passaram a falar em línguas e profetizar, tá? E aí, a partir desses homens, né, nós tínhamos mencionado no versículo 7, que eram 12 homens, eram os 12 homens que estavam ali, ele passou a ir para a sinagoga na cidade de Éfeso, e ficou ali durante 3 meses, no versículo 8 fala a respeito disso, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. E como alguns se endureceram e não obedecessem, porque eles estavam ali dentro de uma sinagoga judaica, né, falando para os judeus, e alguns, claro, não aceitaram a Cristo e se endureceram. E aí ele diz, no versículo de número 9, que ele separou os discípulos e todos os dias entrou numa escola chamada de um homem chamado Tirano, e durante 2 anos, versículo 10, ele esteve ali ensinando, até que a ideia dele, o projeto dele, todos da Ásia ouvissem a palavra do Senhor Jesus Cristo, assim judeus como gregos. Então nós falamos isso aqui na escola de evangelistas, né, que ele estava evangelizando, estava na viagem missionária, e aí ele parou ali, imagina, ele ficou 2 anos ensinando todos os dias naquela escola e preparando pessoas para evangelizarem, tá? Então o ministério evangelista dele deu uma pausa, fez um ministério de mestre para ensinar aqueles homens ali a respeito de ganhar a Ásia inteira. E também no versículo 11 e 12, nós lemos já esse assunto, né? Que Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais levavam do corpo de Paulo aos enfermos,
e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos então saíam. Então imagina uma manifestação de poder, né, do Espírito Santo na vida de Paulo, que os lenços, objetos, aventais, né, objetos de Paulo eram usados para expulsar demônios e curar enfermos. Então era uma operação sobrenatural ali que estava acontecendo, né? E eu tinha comentado com vocês que quem levou para a Ásia inteira foram esses discípulos, né? Ficaram 2 anos ali sendo ensinados, sendo treinados, e depois eles foram para a Ásia ali e fizeram esses milagres extraordinários ali, né? E aí no versículo de número 20 diz que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, tá? Então, imagina, ele ficou então 2 anos naquela cidade, nessa cidade de Éfeso, tá? 3 meses ali na sinagoga e depois na escola de Tirano ele ficou esses 2 anos, tá? Então ali se formou um povo, se formou um grupo de discípulos que então ele esteve ministrando sobre eles ali, tá? Na sequência do capítulo 19, a partir do versículo número 23, diz que houve um alvoroço na cidade porque as pessoas começaram a se converter, né? E aí a cidade era um lugar que tinha o templo da deusa Diana, tá? Então essa deusa Diana, ela é a mesma conhecida como Afrodite ou Vênus, tá? Então é aquela deusa, vamos dizer assim, deusa do sexo, tá? Então e aquela cidade eles cultuavam essa deusa Diana, né? E aí a partir do momento em que eles, imagina, 2 anos, né, preparando discípulos para pregar o evangelho, aquela cidade virou do avesso, tá? E aí então as pessoas começaram a se converter da idolatria da deusa Diana para Jesus, né? E aí então que há aquele tumulto na cidade, que aí diz nesse texto aqui que um ourives chamado Demétrio levantou os demais ali ourives, né, que faziam as imagens de escultura e leva o povo ali a criar confusão contra Paulo, tá? Então no versículo de número 24 a 26 diz isso, né? Um certo ourives da prata, nome Demétrio, que fazia de prata os nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntado contra os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não somente em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos, tá? Quer dizer, então eles eram articuladores ali, né, de ouro, de prata, e faziam aqueles deuses, né, faziam os nichos ali para as pessoas cultuarem. E de repente, aqui a testificação, né, que a gente tinha falado, né, que ele preparou os discípulos e quase toda a Ásia, o Demétrio falou ali que quase toda a Ásia já estava vindo e estava deixando os ídolos para adorar o Jesus que Paulo estava pregando, tá? E aí houve uma confusão ali, e depois desse processo ali, capítulo 20, Paulo chamou os seus discípulos, abraçando, saiu para Macedônia. Então ele foi pregar em outros lugares, tá? Então, mas nesse período aqui, nesses 2 anos, tá? Então muita gente realmente foi alcançada. Então ele ensinava e pastoreava aquelas pessoas ali, aqueles discípulos, tá? Na sequência do texto, no capítulo 20, é aí que nós vamos entrar, né, no assunto de hoje especificamente, tá? Eu queria dar o contexto, né, do que estava acontecendo. No capítulo 20, versículo de número 17, ele viajou, ele foi para Troade, ele foi para Mileto, tá? Foi para vários lugares ali naquela região, e aí ele diz no versículo 17, Atos 20, 17, que de Mileto o Paulo mandou chamar os anciãos da igreja na cidade de Éfeso, tá? Então no versículo 17 fala, na minha Bíblia fala anciãos, tem uma linguagem diferente aí nesse versículo 17? Presbíteros, tá? Presbíteros. Éfeso é onde agora? Oi? Éfeso é na Turquia. Turquia, tá? Na Ásia Menor é Turquia, ali, tá? Então, o que aconteceu ali? Então, vai falar presbíteros ou anciãos. Eu tinha mencionado para vocês, quando a gente fala sobre pastores, né?
que os pastores, eles são presbíteros, tá? Então, nas igrejas, nas denominações, por exemplo, é uma igreja chamada presbiteriana e existem presbíteros que não são pastores, tá? São, vamos dizer assim, homens de liderança, homens de governo, tem presbíteros administrativos e tem presbíteros pastores, tá? Então, o termo presbítero, né, ele é mesmo traduzido também, ou significa da mesma forma, como anciãos, tá? E anciãos não quer dizer pessoas de idade, né, mas são pessoas maduras, tá? Claro que podem ser conselheiros, tá? São líderes aqui. Na verdade, o termo bíblico aqui, quando fala sobre presbíteros ou quando fala sobre anciãos, na mesma conotação, mas a ideia do presbítero é que sejam pastores de pastoreamento mesmo, de cuidado de vidas, tá? Por isso que eu vou pegar esse texto aqui para a gente falar na aula de hoje a respeito desta ação desses presbíteros ou desses pastores, tá? Mas também o termo usado ancião, então não é idoso, como se os pastores são todos anciãos, velhos, não são, tá? Os pastores podem ser jovens também, mas amadurecidos, tá? Não são pessoas que a Bíblia fala, o próprio Paulo falando, quando ele fala a respeito disso, ele fala que não sejam neófitos, não sejam novos na fé, tá? Que sejam ao contrário experimentados, tá? Ou amadurecidos, e aí eles são, entre aspas, dessa forma, anciãos, tá? Não, claro que se a pessoa é velha de idade também, ela tem uma maturidade, né? Espera-se, né, que tenha uma maturidade, tá? E aqui então Paulo estava nessa cidade de Mileto e ele manda chamar os presbíteros, os pastores da cidade de Éfeso. Imagina quanto que aquela igreja cresceu. 2 anos de Paulo pregando o evangelho. Aliás, alcançando a Ásia inteira quase, né? No versículo 16 fala sobre isso, né? Tá? Desculpa, né? No capítulo 19, versículo 26, né, fala sobre isso, né? Atos 19, 26, fala que ele já estava alcançando quase toda a Ásia, em todo lugar da Ásia já se ouvia esta pregação de Paulo, né, abandonando os ídolos para pessoas se converterem a Jesus. E aqui, imagina, a igreja, assim, tomou conta da cidade, né? Muita gente convertida, tá? Então foi uma igreja forte, uma cidade era uma cidade importante e a igreja é uma igreja forte, tá? Depois, além da carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreve, tá? Também tem a carta que Jesus mandou João escrevê-la no Apocalipse, né? A primeira igreja é a igreja de Éfeso, tá? Que está lá no Apocalipse capítulo 2, tá? Então, é uma igreja que teve uma grande repercussão ali na Ásia, tá? Então, foi realmente uma igreja poderosa ali, tá? Na pregação do evangelho. E aí, ele chama esses pastores ou presbíteros da igreja no versículo de número 17. E aqui ele começa a contar, eu vou ler isso também, né, junto com vocês, tá? E diz assim, versículo 18, Atos 20, agora, versículo 18. E logo chegaram junto dele e disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, assim como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, e pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, tá? Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, ele estava falando, olha, eu fiquei aqui 2 anos anunciando o caminho de Deus, anunciando Jesus, tá? Essa foi a minha... E teve perseguição dos judeus, que exatamente foi o que aconteceu, né? Ele estava na sinagoga ali, naqueles primeiros 3 meses, os judeus falaram assim, não, você está pregando uma outra religião, você está anunciando um Jesus que nós não acreditamos. É que ele separou os discípulos para ficar naquela escola do tirano durante aqueles 2 anos, tá? Então ele está dizendo, olha, eu sofri perseguições, muita lágrima, mas eu estive diante de vocês servindo ao Senhor com toda humildade, né? E anunciando o caminho de Deus, a conversão a Deus através da fé em Jesus Cristo, tá? Então é isso que ele está falando aqui. Agora, ele chamou ali aqueles pastores ali, exatamente porque ele estava saindo da Ásia, ia voltar para Jerusalém e ali ele seria preso. E preso ali,
ele seria depois transportado para Roma, para onde ele foi e onde ele escreveu as cartas depois, né? Tá? As cartas que nós temos aqui do Novo Testamento. Paulo estava preso em Roma, né? Esperando o julgamento, e aí ele ficou 2 anos preso lá, e ele escreveu as cartas, né? A carta, inclusive, à igreja de Éfeso ali também, tá? Mas, então ele foi ali... Todas essas cartas aqui que tem de Paulo, foi todas escritas na prisão? Foi, isso. Tá? Então ele tinha a prisão era domiciliar. Lá em Roma ele estava numa prisão domiciliar. Ele estava numa casa alugada, mas ele estava preso com guarda, né? Com guardas cercando ele ali também. E ele tinha livre acesso de receber visitas também. Então ele não podia sair, mas as pessoas podiam ir até ele. Tá? E naquele período foi quando ele escreveu essas cartas que estão aqui no Novo Testamento. Tá? Então é isso aí, né? Então, e aqui então ele chama aqueles pastores para se despedir deles. Ele fala assim, olha, eu estou indo para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer lá, então, mas eu não vou voltar a ver vocês. Então foi um momento de despedida que ele está fazendo. Então ele chama os pastores para dar algumas orientações àqueles pastores. Esse é o motivo da nossa aula, né? Que as orientações de Paulo aos pastores, tá? Da igreja de Éfeso, tá? Então ele diz, né? Na sequência do texto que eu estava já falando, e agora, versículo de número 22, e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto, tá? Então, quer dizer, ele está exatamente falando, olha, chamei vocês porque eu vou para Jerusalém, depois não sei o que vai acontecer e não vou ver mais vocês, tá? Então foi realmente esse momento de despedida que eu estava contando, tá? Agora, uma coisa que eu queria só falando sobre o próprio Paulo, né? E que ele segue aqui no versículo 26 e 27 falando, né? Diz assim, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, tá? Então, nesse texto aqui, eu queria só dar um destaque quando eu falei que Paulo estava pastoreando aquela igreja, tá? Quando eu falei sobre isso, a gente fala assim, não, mas ele estava pregando o evangelho, ele era evangelista, tá? Não, ele não estava evangelizando, ele estava separou os discípulos durante 2 anos e estava como mestre, tá? Então, ele teve ação de mestre, teve ação de evangelista, mas ele teve uma ação pastoral. Imagina, 2 anos naquela cidade, ele cuidou daquelas pessoas ali e ele formou aqueles pastores que agora então ele está chamando para despedir e dar as orientações pastorais para eles, tá? E dentro da ação pastoral de Paulo, que eu queria comentar com vocês, tá? Aliás, ele tem ação de tudo, né? Tem pastor, tem mestre e evangelista. Ele fala sobre isso nesses versículos que nós lemos aqui, tá? Então, se nós voltarmos ali no versículo de número 21, aliás, no versículo 20, tá? Ele fala, eu não deixei de vos anunciar publicamente e pelas casas. Então, ele estava ali pregando o evangelho num lugar comum ali, né? No caso, na escola de Tirano, onde ele estava publicamente, né? Tinha essa liberdade, na sinagoga, na escola e também de casa em casa, tá? Então, ele era um pregador, não era um pregador de grandes multidões somente, né? Tá? Eu também era, mas ele ia nas casas, ele visitava as pessoas, ele tinha o contato pessoal ali com aquele rebanho, tá? E aí, na sequência do texto, ele fala, testificando que as pessoas tinham que se converter a Deus, versículo 21, tá? Então, é uma ação de evangelismo que ele estava fazendo ali, levando as pessoas a abandonar os ídolos e se converter ao Deus verdadeiro por meio com a fé em Jesus Cristo, tá? E aí depois ele fala, no versículo de número 24, ele fala assim, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, tá? Então qual que era a missão que ele tinha? Qual que era o propósito? Qual que era o chamado que ele tinha? Anunciar
este evangelho, dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele fazia como evangelista, dizendo exatamente que as pessoas podiam ser salvas pela graça de Deus, mas também no crescimento daquelas pessoas, né, para que elas crescessem naquela graça. Então ele testemunhava, pregava, anunciava a verdade para que aquelas pessoas permanecessem na graça de Deus. Tá? Ele fazia tudo, né? Tá? Ele era um pastor completo. Tá? E ele diz, no versículo 25 também, eu passei pregando o reino de Deus. Tá? Então é uma ação que ele estava falando a respeito da vinda do reino, tá? Da manifestação do reino entre eles ali também. No versículo de número 27 ele fala: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Tá? Então são dimensões ou focos de pregação diferentes que ele estava fazendo aqui. Tá? Pregando a graça, tá? Pregando o reino, pregando o conselho de Deus. Tá? Quando fala sobre conselho de Deus, ele estava exortando, ele estava direcionando a vida das pessoas, tá? Então aqui é uma ação pastoral mesmo de trazer o conselho de Deus para as pessoas, tá? Então não é pregar, vocês têm que se converter, tá? Uma ação evangelística, tá? Ou o reino de Deus, uma ação profética, tá? Que o reino de Deus está vindo, tá? Mas não, ele trazia conselhos, trazia direção, trazia uma palavra que estava direcionando a vida daquelas pessoas ali, tá? E ele fala: nunca deixei de você o conselho de Deus, né? E agora, com toda essa ação que ele teve naqueles 2 anos ali, né? Tá? Agora ele vai fazer a orientação para os pastores ali, tá? No versículo de número 28, tá? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, ele está falando aqui com os presbíteros ou anciãos, e o conselho que ele está dando é assim: cuidem de vocês mesmos, tá? Olhem por vocês mesmos e cuidem de todo o rebanho de Deus, que o Espírito Santo vos constituiu bispos para vocês pastorearem. Tá? Então, quando eu falei a respeito de bispos, né, você tinha perguntado, né, Val, tá? Que eu falei que bispo é o pastor principal, tá? Então, ali eram líderes que estavam ali, tá? E ele falou assim: então o Espírito Santo constituiu vocês bispos para vocês pastorearem, tá? Então, o papel do bispo, né, é aquele homem que tem a incumbência de pastorear pastores ou líderes, tá? Da igreja, tá? E ele falou dessa forma, né? Então, vocês cuidem de vocês, cuidem do rebanho de Deus que Deus deu para vocês cuidarem, tá? Nessa forma, né? Para vocês apacentarem a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, versículo 29, tá? Que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, tá? E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E agora, pois, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Olha aqui ele fala uma coisa muito complicada, muito séria, tá? Ele falou assim: vão entrar lobos para devorar o rebanho, tá? Então ele fala: cuidem de vocês e cuidem do rebanho, porque vão entrar lobos, tá? Quem seriam esses lobos, tá? Seriam pessoas malignas. Nós falamos isso na João 10, né? Também tem os seres espirituais, mas aqui ele está falando de infiltração de pessoas que queriam usar ou abusar ou devorar ou destruir o rebanho, tá? E ele fala, inclusive, não somente que pessoas externas, né, iam entrar no meio da igreja para causar destruição, mas ele fala também no versículo de número 30, né, que entre vocês mesmos vão levantar pessoas falando coisas erradas, tá? Então, apesar de todo o cuidado que ele teve, né, ali, ainda assim
entre os próprios líderes haveria algum desvio de palavras que não eram de acordo com os princípios de Deus, tá? Até falarão coisas perversas para atraírem os discípulos a si. É que quando a gente vê o pastor ensinando, a gente imagina assim, pessoas perversas, uma pessoa bem braba, entrando, ruim. Só que não é isso, né? Não é. É aquelas boazinhas que jogam um veneninho, depois o veneninho cresce É isso aí. e vai semeando. Não Exatamente, é é isso mesmo. Rouba o vestido dele. Tá? Vestido de pele de ovelha, né? Ou pele de pastor, tá? Então, mas ele até fala nesse sentido mesmo, fala assim, olha, qual que é o interesse dessas pessoas? Ele fala no final do versículo 30, ele fala, querendo atrair as pessoas para si. Então, imagina uma igreja forte, uma igreja que tem impacto na Ásia, tá? Que a partir dali se expandiu para a Ásia inteira, pessoas se convertendo, tá? É uma igreja, a gente lê a carta aos Efésios, né? É uma carta com muitos princípios, doutrinas, com muitas coisas ensina assim muito forte também. E na carta, depois de Apocalipse 2, tá? Uma coisa que Jesus fala assim, vocês abandonaram o primeiro amor, vocês se desviaram, né? da doutrina, né? Tá? Então, e é exatamente o que o Paulo estava anunciando, tá? Que entre eles, líderes, alguns iam querer atrair discípulos para si, querer ficar talvez com poder, com fama, né? E querer então, ao invés de pastorear o rebanho de Deus, não, ter seguidores, ter as panelinhas, exatamente. Então ele falou assim, vocês vão falar coisas, entre vocês vão falar coisas pervertidas, né? Então não é só a questão de maldade mesmo, não, tá? Mas realmente é isso, é uma dissimulação mesmo, né? Então, é o bonzinho que ele é todo cheio de Espírito Santo, joga veneno e atrai para si, não fala mal dos outros, e aí tira a atenção dos outros para chamar que ele que era o pastor, ele que era o cuidadoso, ele que era assim por diante, e é isso que ele está falando. Então, pessoas falando coisas perversas para atrair as pessoas para si, os discípulos para si, tá? Então, ao invés de focar em Jesus, não, desviou para si mesmo, né? Tá? A fama deles aqui também. Então, ele fala desta forma, tá? Para que as pessoas, aqueles líderes, não se deixassem levar. Então, a primeira palavra que ele deu era: cuidem de vocês mesmos, versículo 28, né, que eu tinha falado, né? Olhem por vocês mesmos, cuidem de vocês mesmos, tá? Então, a lição aqui um pastor pode se desviar, tá? Um pastor pode desviar os seus propósitos. E aí, por isso que ele falou dele primeiro. Eu não sei para vocês a graça de Deus, eu não sei o reino de Deus, eu não sei o conselho de Deus, tá? Ele fala sobre isso. Então eu estou limpo de vocês, porque eu anunciei o que tinha que falar, né? E foi com lágrimas, com perseguição, tá? Mas eu fui publicamente, eu fui de casa em casa, e agora então ele está falando assim, olha, então sejam meus imitadores, tá? De permanecer com sinceridade, porque os lobos vão vir e entre vocês também vocês vão se desviar por causa de fama, por causa de ter seguidor, tá? E dos seus discípulos, tá? Dessa forma. Então, versículo 31 ele fala: portanto vigiai, tá? Então o conselho dele é que os pastores vigiassem para não cair em tentação, tá? Por causa de querer seguidor para si, tá? Com algum benefício também, né? Tá? Dessa forma, tá? Então, e aí ele fala: agora, pois, irmãos, no versículo 32, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Ele é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, a recompensa vem de Deus e não vem dos homens. E aqueles homens que estavam ali, no versículo 31, eles iam se desviar porque eles queriam a recompensa dos homens. Eles queriam ser reconhecidos como grandes líderes, então atraindo os discípulos para si mesmo, tá? E ele falou assim: então, recomendo vocês a Deus, então, intimidade, proximidade com Deus, palavra de Deus, a palavra da graça de Deus, para não se desviarem, tá? E esse Deus que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. E aí, ó, o papel dele também, que ele fala, ele está falando, recomendando para os outros o que ele
fez ou não fez, tá? No versículo 33, por exemplo, ele fala assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Então ele não estava ali para ele se beneficiar, né? E os outros, ele falou assim: olha, então vocês podem se desviar procurando discípulos e pode ter cobiças, vaidades, né? E se desviarem por causa disso, tá? Como tem, né? E como tem. Mas é que eu acho que quando você fala de Paulo, é aquilo que o pastor ensinou pra gente, de estar cheio. Dá a impressão assim que ele estava 98% cheio de Deus, né? Nada podia contaminar ele. E ele conseguia ver isso nos outros, né? Porque às vezes uma pessoa ela é boa, só que ela não está 100% ali. Ela está às vezes 50, 30, 20. O ser humano é, né, pastor? Porque quando ele atinge o ápice mesmo os pastores, né? Assim, quando atinge o ápice de ter uma igreja, eles meio que se deslumbram, né? Tem isso. Uma boa porcentagem. Exatamente. Se deslumbra com o poder, com a fama. Que ele é o que ele mesmo está fazendo aquilo, né? Isso. E daí que vem o erro. Exatamente. Porque Cai na tentação de achar que é a obra dele mesmo. Ele perde o íntimo da coisa, né? Que perde o que Deus diz, né? Que não é pelas suas próprias mãos. Perfeito. Mas é difícil, né, pastor? A pessoa não achar que é ele que é o cara, né? E o conselho aqui que a gente está trazendo para os pastores é esse: cuidem de vocês, tá? Vigiem, tá? Busquem a Deus, no versículo número 32, busquem a Deus e a palavra da sua graça, por causa que Ele que pode edificar vocês, tá? E Ele que pode dar herança para vocês, então vocês vão ser abençoados por Deus. Agora, o desvio foi esse, né? Que eles começaram a cobiçar. A igreja está grande, tá? Estavam alcançando a asa inteira, né? Tem, imagina, os ourives ali, né? Quer dizer, era uma igreja, uma cidade rica, tá? E então, quanta gente rica entrava na igreja, né? E aí ele fala bem claro no versículo 10: não cobicei prata nem ouro de vocês, nem vestuário. Porque as pessoas fazem, né? Procura alguém que vai, né, trazer um benefício de alguma maneira também, sabe? Então, e as pessoas, assim... Consciente ou inconsciente? Consciente ou inconsciente, tá? Mas, assim, e aí ele fala no 34 também, tá? Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram, tá? Então ele fala: olha, então nós tivemos só o suficiente para a gente ter a subsistência, não para ficar rico, para esbanjar nas riquezas, tá? Então, e ele fala: então cuidado, vigiem vocês, busquem a Deus, não deixa desviar. Vocês vão falar coisas perversas para desviar pessoas, para vocês serem beneficiados, tá? E eu não fiz isso, tá? Então ele está fazendo essa comparação. Ele, como a gente ficou 2 anos ali naquela escola, tá? E aqui no versículo 31 ele fala até 3 anos que ele esteve ali recomendando ali a eles, né? Tá? Isso, 3 anos ele fala no versículo 31 também, né? Continuou ministrando aqueles homens ali, cuidando deles, e dá essa palavra, vamos dizer assim: se você fosse dar um conselho, a última vez que você teve contato com alguma pessoa, né? Que conselho você vai dar? Tá? Ele falou as coisas extremamente necessárias e importantes para que aqueles pastores, presbíteros da igreja ali, não se desviassem, tá? Não desviassem a missão, o propósito, o chamado de Deus para a vida deles, tá? E aí diz, versículo 35: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, tá? Então, quando a gente fala isso aqui, tá? O que a gente pensa quando fala assim, melhor dar do que receber? A gente está pensando em oferta? De você abençoar vidas ao invés de você receber, tá? Eu acho que a gente, quando a gente falando assim, quando você diz eu vou dar, é porque a tua vida tá tudo certinho e você tem esse poder de dar. E não de ficar esperando, porque quando você passa por um sufoco, você fica esperando, meio ansiosa. Que vem o dinheiro. E quando você está no fluir da vida, você dá, não faz falta. Você ajuda aqui, ajuda ali, ajuda lá, e já vem de cá e de cá. Acho que é mesmo A conotação, tem essa parte também, mas assim, aliás, o que ele ensinou, tá? Na verdade, até a palavra de Filipenses, né? Quando ele fala
quando ele fala tudo que eu posso naquele que me fortalece, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sei ser humilhado quando ser exaltado, sei passar fome quando também abundância, né? Ele fala assim, aprendi tudo, tá? Ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. E ele cita ali para os filipenses que por 2 vezes os filipenses, os irmãos da cidade de Filipos, né? Eles deram ofertas para Paulo, para suprir as necessidades de Paulo, que ele estava passando necessidade, né? E que eles não tinham para dar, tá? Então não era só que tá, agora eu estou bem, eu posso dar, né? Mas não, é o coração de doador, é o que ele está mostrando aqui, inclusive também, olha, eu não cobicei ouro, nem prata, nem vestes, tá? Não fiquei atrás de riquezas, tá? Eles tinham só para mim e para os que estavam junto comigo, né, trabalhando comigo, evangelizando a cidade. A gente tinha só o suficiente para que a gente sobrevivesse, tá? Não para ficar esbanjando, tá? E aí ele fala, quando ele fala sobre dar, né? Que é mais bem-aventurado dar do que receber, né? Foi esse o processo que ele fez de cuidar das pessoas que estavam necessitadas, carentes, mesmo ele não tendo. Não estava esbanjando, ele mesmo não estava esbanjando, ele mesmo não tinha sobrando, tá? Mas ele ensinou dessa forma, né? E uma outra coisa também que é muito interessante, que eu falei, quando a gente vê esse negócio de dar e receber, a gente pensa na questão financeira, né? A gente tem dinheiro para dar, pode dar uma esmola, pode dar uma oferta, pode suprir uma necessidade, mas ele não é só isso. Não, porque quando você está bem, você pode dar um conselho, você pode emanar amor, dar uma palavra. Perfeito. Porque quando você está triste, deprimido, como que você vai dar um conselho para uma pessoa que está triste? É isso. Aí o que você falou, Zeni, é exatamente isso que ele está falando aqui no versículo 35, tá? Ele fala assim, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos, tá? Então, não vai dar uma roupa nova para o enfermo, tá doente do mesmo jeito. Tá? Vai dar um banquete, o cara, né, tá com dor de estômago, não vai comer, tá? Ele está falando de suprir, atender necessidades que não só são necessidades financeiras, tá? Ele fala sobre isso, é melhor dar do que receber. Ele fala assim, e ele está falando isso, né? Ele fala assim, olha, ele se desgastava, né, para que não interessava a saúde dele, ele se desgastava a tal ponto de eu tenho que atender essas pessoas que estão enfermas. Então ele não cuidava nem... Não cuidava não, cuidava, claro, se cuidar de si mesmo, porque ele está falando para os outros cuidarem também, né? Mas a vida dele não era mais importante do que as pessoas que ele estava cuidando. Porque ele estava cheio de Deus. Porque ele estava cheio de Deus, tá? Então... Disso aí a gente entende muito bem, né? Porque quando a gente começou a conhecer Deus, a gente não recebeu a ajuda financeira de ninguém, mas no entanto, a gente está aqui hoje... Não digo na plenitude, mas muito melhor do que estava. Sim, pois é. Tá? Sem ajuda financeira. Tá. Então, claro que havia assistências, né, às pessoas que estavam carentes, né? Claro que eles levantaram, desde o comecinho do livro de Atos, eles faziam ofertas, eles vendiam suas propriedades e bens e davam aos pés dos apóstolos e se distribuía para aqueles que estavam necessitados. Tá? Então, a assistência social, o suprimento das necessidades financeiras faz parte do processo, tá? Mas não é só isso, tá? Isso também é parte, mas também dessa forma. Assim, ele está falando sobre atender as pessoas enfermas, tá? Tipo assim, uma pessoa... Que precisa de conselho, precisa de uma uma cura. Ela vem aqui na igreja e tem uma pessoa que precisa de oração. Então, aquela pessoa que precisa de oração, ela não precisa de dinheiro naquela hora, ela precisa de oração. Sim. E lá do outro lado tem uma que está desempregada, mas que não está doente, e ela precisa de uma cesta básica. Uma cesta básica. Então, é uma maneira de ajudar que tem um leque enorme. Exatamente. Que pode fazer. Isso. É isso aí. Então, essa ação de Paulo ali, essa ação pastoral, ele dava de si. Não era a riqueza que ele tinha, porque ele não tinha, só tinha o básico, tá? Mas ele dava de si tudo que ele tinha, o conselho, a palavra de oração para curar os enfermos, os milagres que operaram, né? Imagina, foi ali que ele ficou 2 anos lá e Paulo, Deus fazia pelas mãos de Paulo milagres extraordinários, tá? A ponto de levarem roupas aventais. Quer dizer, então ele tinha para dar, entre as unção do Espírito, né? Ele não era o poder, não era dele, tá? A oferta não era dele, ele não tinha dinheiro para dar a oferta, ele recebia a oferta, né, para a sua manutenção,
ok? Mas esse coração doador, é o coração abençoador de vidas, de atender aos necessitados, tá? Era ação pastoral e ele estava falando para aqueles pastores o seguinte: olha, cuidem de vocês, tá? Porque vocês têm que entregar, é o exemplo de Cristo, deu a sua vida em resgate de muitos, tá? E não fez, por exemplo, fez pregações, fez estratégias de barganha para conseguir discípulos, tá? E para cobiçar ouro, prata ou vestuário, tá? Então, assim, não é pelo benefício que os homens podem dar, mas é pela herança que Deus vai dar, tá? Manter o coração íntegro, tá? Com relação a isso, a ver a necessidade e atender às necessidades das pessoas, tá? Como é que é, então? Que também ali entra assim, um pastor amoroso, ele não pode dar atenção só para aquele irmão rico, ele tem que cuidar do rico, do pobre. Aí ele se chama, se ele começar a selecionar as pessoas, ele faz acepção de pessoas. Ele não é amoroso, daí não interessa. Não é? Aí ele é interesseiro. Isso, tá? Então, É difícil, né? é difícil, tá? Porque naturalmente... Então, quem tem o dom de pastor, ele não faz. Isso, exatamente. Tá? Então, a pessoa que tem o dom de pastor. Mas só que, entre aqueles pastores, que quem ordenou os pastores, quem entrou naquela cidade para pregar o evangelho foi ele. Tá? Quem separou os discípulos na escola de Tirano foi ele. Quem ensinou durante 2 anos naquela escola foi ele que fez. Tá? Quem ordenou os pastores? Foi ele. Ele era o pai daquela igreja. Ele que gerou aquelas pessoas em Cristo. Tá? E por isso depois ele escreve para os Efésios, né, uma carta doutrinária muito forte, tá? E foi uma igreja que foi forte no primeiro século, tá ali, tá? No final do primeiro século, que aí vem a carta de Jesus pelo apóstolo João, né? Falando assim, olha, vocês abandonaram o primeiro amor, tá? Então houve desvios. Então o que eu falei assim, o que Paulo anunciou aqui, entre vocês vai ter lobos e entre vocês vai ter gente falando coisas perversas. Tá? E aí eles abandonaram. E aí lá Jesus tem que usar João para escrever a carta para ele. Assim, olha, vocês voltam, lembram de onde vocês caíram e se arrependam. E voltam às práticas das primeiras obras. Que era este ímpeto que eles tinham de ganhar vidas, de desviar as pessoas da idolatria para Deus, para Jesus Cristo. Tá? E todo o cuidado, toda a assistência, todos os sinais e milagres, operações do Espírito Santo que, através de Paulo, eles aprenderam e pregaram o evangelho para a Ásia inteira, tá? Surgiu dali, né? Partiu dali, uma Ásia inteira foi alcançada, tá? Então, era uma igreja muito impactante, tá? Mas, uma igreja que abandonou o primeiro amor, que se desviou, tá? Então, e quem se desviou? A igreja se desviou? O pastor se desviou. Nossa, mas depois de tudo isso aí, se desviaram. É claro, isso a gente está falando de um processo de quase 40 anos. Tá? Quer dizer, Paulo estava se despedindo deles, foi para Jerusalém, dali foi para Roma e ficou longe, né? Quer dizer, escreveu a carta para eles ainda, exortando, ensinando, lembrando as coisas que ele tinha ensinado, tá? Mas, no processo ali, imagina, se uma igreja forte como essa que alcança a Ásia, se o inimigo não vai tentar infiltrar. Até uma fraquinha pode acontecer a mesma coisa. Sim, pois é. Agora, se você destrói, é aquele que eu sempre falo, né? Se derruba o primeiro pino do boliche, entendeu? Cai todo mundo atrás, tá? Então, aí entra o princípio, que aliás, falo só pino de boliche, né? Mas a Bíblia fala, ferido o pastor, as ovelhas se dispersam, tá? Então vamos falar diferente, vamos falar mais bíblico, né? Tá? Mas vocês entenderam, né? Tá? Então, se derruba esta igreja forte, tá? Qual é a repercussão na Ásia inteira? Tá? Se o desvio não pode acontecer também. Se pegar a pequenininha, tá bom, vai desviar as pessoas que estão ali. Mas se pegar aquela que é, né, impactante, tá? Hoje a Turquia é um polo de cristianismo? Não, é islâmico. E o presidente... Então se mudou completamente. Tem cristãos, né? Tem cristãos na Turquia. Ficou bem... Mas é uma... Se ali era onde foi fundada essa igreja de Éfeso. Isso. Era onde foi a primeira igreja forte da Ásia. Isso.
E hoje já não se existe com tanta força, então ela foi realmente... Foi. Se perdeu no decorrer dos séculos, eu sei. Tá? Então, isso aconteceu, vamos colocar a história ali de Éfeso, né? Tanto que no final do primeiro século, João escreveu as cartas do Apocalipse em torno do ano 100. Tá? Então, já tinha desvio, né? Então, Paulo anunciou aqui e realmente a coisa aconteceu. E naturalmente, então, também, ali, então, ainda mais na região da Turquia, né? Essa região da Ásia Menor, ali você vai para a África, vai para a Europa e vai para a Ásia. Entendeu? Você alcança os 3 continentes dali, né? Tá? Dali foi para Roma, dali foi para a Europa, né? Paulo esteve na Grécia, tá? Ele estava ali, deixou o Apolo na Grécia, né? Na cidade de Corinto, tá? Então ele queria viajar até a Espanha. Ele queria, não sei se na verdade ele foi, mas ele fala que ele tinha o alvo de chegar na Espanha. Mas foi levado para Roma e ali ele pregou o evangelho a partir de Roma e aquilo alastrou na Europa também. Agora, onde está o evangelho na Europa hoje? Tá? A Europa hoje as igrejas são museu, tá? Tudo abandonado. Tá? Então faz assim, polos da Europa, né? Saíram as grandes missões evangelísticas para a África e para a América do Norte e América do Sul. Tá? Nós fomos alcançados pelos europeus. Né? E cadê a igreja na Europa? Hoje está todo mundo seco, na fé. Todo mundo incrédulo. Tem uma amiga na Bélgica, né? E ela disse que eles têm medo, claro, dos refugiados, em primeiro lugar, pela economia do país, que eles não querem que os muçulmanos e mesmo o Afeganistão invadam a Europa, né? Mas o maior medo deles é que eles tomem conta, e daí o que predomina é muçulmano e a religião deles. Uhum. Então a religião muçulmana islâmica está tomando conta mesmo, tá? Tomando conta da Europa. Eles têm o maior medo que... E não somente da Europa, né? Também já está na América também, né? Bem forte. Tá? Então muito forte. Tá? Então eles entram, né, com força ali. E por que eles acreditam, pastor? Eles acreditam num único Deus. Eles são descendentes de Abraão, tá? Então Abraão que deu o povo judeu, tá? Mas deu também o primeiro filho de Abraão, é o patriarca dos islâmicos, tá? É o Ismael. É aquele que a Sara Isso, escrava. exatamente, tá? Aí ele é o patriarca dos povos. Vinha da Sara, né? Até hoje. Pois é. Né? Então é isso, né? Então eles creem no mesmo Deus de Abraão, tá? Só que aí a linhagem Abraão, Isaac e Jacó deu em Jesus. E outra linhagem de Ismael, depois de Esaú, né? Também é uma outra linhagem. Aí criaram povos árabes, tá? Que acreditam no mesmo Deus de Abraão, tá? Que eles falam que é o Alá, que é o Deus. Só que eles falam que então Maomé é o seu profeta, né? Maomé, ele é islâmico, né? Também ele é dessa linhagem de Ismael, né? De Abraão e Ismael. Acho que, se não me engano, vou falar talvez com erro, mas talvez em torno de 600 depois de Cristo. Ele reescreveu. Aí o que ele fez? Ele criou a religião islâmica. Ele pegou os princípios do judaísmo e do cristianismo, tá? Mas ele pegou a raiz ali para dizer o primeiro filho de Abraão foi Ismael, ele que é o herdeiro. Então, as promessas de Deus são para o primeiro herdeiro, tá? Então ele reivindicou essa linhagem natural, né? E aí ele escreveu as leis, né, islâmicas, né? Direcionando para que, ao contrário, eles até odiassem e matassem os judeus, inclusive, também, porque eles que são os herdeiros legítimos, como primeiro filho. Tá? Aí uma religião monoteísta também, né? Só tem o Alá, o único Deus, tá? Só que mata pelo Islã. Tá? E o Islã é o paraíso, né? Então eles se matam para alcançar o paraíso. Só que tem
violência, tem tudo, né? É. Desviando da salvação de Deus, né? Tá? Imagina o paraíso que eles encontram depois. Pois é. Se matam, eles se explodem, né? Porque se eles forem mártires, então eles vão alcançar o paraíso deles. Essa é a mentalidade. Tá? Então o Maomé foi esperto, colocar essa palavra assim, foi esperto o suficiente de pegar os princípios e valores da religião de Deus e misturou com a política, no sentido de invadir as terras, porque eles estão fazendo, eles invadiram a Europa, estão invadindo a América, tá? Para juntar, falando assim, é o governo de Deus aqui na terra, tá? Então todo mundo tem que se converter à religião deles, senão tem que ser morto, por causa que é Alá que é o único Deus e todo mundo tem que obedecer a Alá. Então é uma religião ou uma política teocrática, tá? Então o que eles fazem? Por exemplo, agora estão infiltrados totalmente no Canadá, Europa. França é um país islâmico, né? França é um país islâmico, né? Tá? A maioria é islâmica, né? Então o que eles fazem? Então eles entram no país, eles têm muitos filhos, tá? Então eles começam a multiplicar e dominar os meios de cultura, os meios sociais todos, né? Porque eles são maioria. A Canadá também? Hã? Canadá também? Canadá também. Canadá tá assim. Tá assim. Tá assim. Canadá tá islamizado, Nossa. tá? E aí, então aí depois, aí eles, assim, como a maioria, aí a democracia, né? A maioria é islâmica, então nós vamos mudar a lei. Aí eles mudam a lei. E aí usam as leis do islamismo, que é chamada Sharia, é a lei islâmica, tá? Então não tem mais a lei, eles começam a trocar a constituição daquele país pela lei deles, entendeu? Então aí eles viram assim, então Alá é o único Deus, a maioria agora da França é islâmica, agora não tem mais constituição francesa, agora a constituição é a constituição, é a Sharia, é islâmica, e tem que obedecer a lei islâmica. Tá bem assim... Bem avançado o processo ali, tá? Mas onde eles entram, eles fazem isso, tá? Eles fazem dessa forma, tá? Então é uma coisa bem séria, tá? Mas são desvios, né? E por quê? Vamos voltar atrás aqui, voltando, rebobinar a fita, né? Tá? Os pastores se desviam, tá? De pregar a verdade. Então, por isso que eu estava falando assim, né? Que Paulo foi pregar lá, que eu citei para vocês, tá? Ele foi pregar a graça de Deus, que é a salvação, tá? Depois ele pregou, ele fala nessa sequência aqui, né, do texto ali de Atos 20, versículo 18 em diante, tá? Ele prega a graça de Deus, depois ele prega o reino de Deus, está falando sobre o reino, que é o que os islâmicos pregam, um reino aqui, né, tá? Então olha só. Versículo 24, Atos 20, 24, ele fala: não deixei de dar testemunho, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do evangelho da graça de Deus, tá? Então você não precisa seguir ídolos falsos deuses, tá? Deus perdoa os pecados, há perdão no nome de Jesus Cristo. Depois no versículo 25 ele fala: eu passei pregando o reino de Deus, tá? Que eu comentei com vocês, né? E o reino Jesus vai voltar, vai ter uma teocracia aqui também, tá? Que eles usam pelo islamismo, tá? Então vai ter um reino, Jesus vai voltar e vai estabelecer um reino aqui na terra, e as nações vão adorarem e servir ao único e verdadeiro rei chamado Jesus, tá? Então abandona os falsos deuses, se converte ao rei que vai entrar e governar nessa terra, tá? E ele fala da ação pastoral também, que eu mencionei para vocês, né? No versículo de número... cadê? Versículo... Puxa, perdi aqui. O que você quer dizer? Do conselho de Deus. Cadê? Fugiu aqui do... Graça de Deus, no versículo 24. Versículo ele fala do pregando o reino de Deus, tá? E o 27. Nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus, tá? Então, que é um direcionamento,
tá? Para a vida, a prática, né? É a ação pastoral que Paulo estava tendo ali também. E a ação pastoral dele de cuidar dos necessitados, auxiliar os enfermos, no versículo 35, tá? Fazer as pessoas não serem egoístas, mas viverem o amor de Deus, então não buscarem os seus próprios interesses, o ouro, prata ou vestuários, no versículo 23, ao contrário, auxiliar, versículo 35, os enfermos, dando mais do que recebendo. Tá? Então, e as pessoas entram na igreja para quê? Para receber. Não é isso? Tá? Eu estou aflito, então eu preciso de uma palavra de cura para minha alma que está aflita, estou preocupado, estou ansioso, tá? Eu estou doente, minha família está doente, então eu vou buscar Deus para ter uma cura, ter um milagre, tá? Então as pessoas entram, não tem problema que entre por causa disso, tá? Mas esse você já via, né, pastor? Você já via, mas não seja a permanência, né? Só vai para receber, tá? Não, nós somos, é isso que ele falou, graça de Deus veio para nós, agora Deus reina, tá? E agora, como Deus reinando na minha vida, não é eu vou só receber, o reino de Deus não é comida nem bebida, é alegria, justiça, é paz do Espírito Santo, eu vou abençoar vidas, eu vou pregar o evangelho para toda criatura, né? Eu vou anunciar a graça de Deus e o reino de Deus que está vindo, tá? Começa em mim, começa na minha casa, tá? E vamos aconselhar segundo os princípios de Deus, tá? Dessa forma. Então ele fala assim, ele teve essa prática de direcionamento para vidas ali, e aquilo, quer dizer, imagina uma igreja que igreja hoje que alcança um continente inteiro. E aqui não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha, quer dizer, foi ali no boca a boca, tá? No lombo do cabelo. Na sandália desgastada, tá? E eu falei, até o testemunho do Demétrio, que eu falei para vocês, né, no Atos 19, 26, ele fala assim, não só em Éfeso, esse Paulo já chegou aqui, né, convencendo as pessoas que os deuses não são feitos por mãos, tá? Mas em quase toda a Ásia. Então naquele momento ali já estava quase toda a Ásia, já se sabia que todo lugar já tinha pessoas se convertendo para Jesus, tá? Então foi uma igreja muito impactante, tá? Porque tinha um pastor que estava ali, um evangelista, um mestre que estava ali profetizando, que estava ensinando, que estava fazendo a operação de Deus, né? Deus fazia, né, pelas mãos de Paulo os milagres extraordinários, tá? Então, era um evangelho vivo, não era uma teologia, não era uma pregação qualquer, era a vida de Deus que estava irradiando ali, tá? E ele cuidou daquele rebanho a tal ponto de, vamos dizer assim, vou exagerar, mas não é bem isso, né? Mas de 40 anos depois ainda ter uma igreja forte na Ásia, tá? Eu digo assim, foi ali em torno do ano 60, 65, né, que estava aqui nessa época, até o ano 100, quando então aí que João escreve, volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor, mas quer dizer, foram colocados 30 anos, 35 anos, tá, de uma igreja que mudou o mundo, tá, vidas que transformaram o mundo. E o que aconteceu? Como é que foi o desvio? Perderam o primeiro amor, perderam essa prática de se doar, de abençoar vidas, começaram a ser gananciosos, hein? O evangelho foi para receber e não para dar, sabe? Então aí mudou e entre os próprios pastores isso aconteceu, tá? Então imagina, né? Tá? Então é isso que eu falei, ferido o pastor, as ovelhas se dispersam, tá? O pastor virou ganancioso, a igreja se perdeu, tá? E tinha que voltar ao primeiro amor lá no ano 100. Na minha Bíblia tem um mapa da segunda viagem missionária dele. É louco de longe, né? Filipos de Jerusalém, né? Daqui pelo mapa, ele no extremo, né? Você viu a Éfeso onde está aí? E ela fica perto de Mileto, né? Mileto, Éfeso, Atenas. Não tinha nada, pois era a pé. Tessalônica fica no extremo de Jerusalém. Ela está aqui, Jerusalém. É bem longe, tá? Totalmente fora, né? Então essas igrejas aí na Ásia, né? Ele sai de Jerusalém, Antioquia, Icônio, Antioquia, Listra, Derbe, Troade, Neápolis, Filipos, Tessalônica, Baré, Corinto, Atenas, Efésio, Mileto. E esse negócio de voltar para o primeiro amor,
perdeu o primeiro amor. Não, e fora que fechou a igreja também. Então, pois é. E daí deixa um filme, às vezes até uma desculpa, né? Agora, uma coisa, vamos falar, né, pastor? Passa-se o culto, grava-se, passa-se para a pessoa assistir em casa, mas me perdoe que você não assiste o culto normalmente como você assiste na igreja. Com certeza não. Fica totalmente disperso, né? Uhum. Nossa, quando a gente ficou, principalmente quando estava com a Covid, que a gente ficou aquele tempo em casa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não tem Isso. como, né? Tá. Você também é assim? Não tem como. É muito diferente, né? Não tem, é bem. Aquele culto de domingo, não tem como você não sentir a presença, né? Você estando aqui Se você presencialmente na assistiu, igreja, ou se você você estivesse assistindo em casa. Programa de TV só. Não tem, né? O programa de TV, isso mesmo. Aquilo Não, você é não um filme tem totalmente diferente, né? que você se atém mais às questões, como é que eu posso dizer assim, você assistindo em casa, né? No meu caso, por exemplo, eu fico se atém mais às questões técnicas, tá baixo isso, volume daquilo, você tem que melhorar aquilo. Eu mesmo, quando eu tava também, eu mandava mensagem pro pessoal, aumenta isso, abaixa aquilo, eu ficava mandando WhatsApp, assim, né? Não, mas Só que você não tem mesmo, não é a mesma coisa. Não é? Não tem. Então, deixa eu só fechar aqui então, tá? Nessa questão, vou só destacar algumas coisas, vamos pensando nas questões pastorais, tá? Atos 20, 18, ele fala assim: vocês sabem como desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, como em todo esse tempo eu me portei no meio de vós. Então existe uma postura, tá? Uma conduta que depois ele descreve ali, né, de integridade, tá? Então ele está aqui reivindicando integridade. Vocês sabem como eu me portei no meio de vocês desde o primeiro dia, tá? Então falando sobre o pastor, tá? Tem que ser um homem íntegro, tá? Versículo 19, servindo ao Senhor. Ele não está fazendo para homens, ele está servindo ao Senhor, tá? Servindo a homens também, tá? Através das suas, mas ele não faz para agradar a homens, tá? Ele tem um chamado, ele tem um ministério de servir a Deus, tá? E ele diz outra coisa aqui: com toda a humildade, tá? Então o pastor não é arrogante, não deve ser, tá? Tem que ser humilde, tá? Humilde de entrar nas casas, tá? Não é assim, eu sou o pastor, né? A minha igreja grande de Éfeso, olha como a coisa não, era um pastor que, eu vou seguir depois daqui, né? Fala assim, que entrava nas casas das pessoas, tá? Que tinha o contato pessoal, tá? Tinha humildade dessa forma, não era melhor do que ninguém, tá? Ele fala dessa forma, humildade. Outra coisa, ele fala no 19, com muitas lágrimas, tá? Por que ele tinha lágrimas, tá? Porque ele estava ali pregando uma verdade e havia um confronto, havia uma oposição, havia uma resistência dos judeus em primeiro lugar, né? Por isso que eu falei lá do Atos 19, né? Ele ficou 3 meses na sinagoga e aí, por causa da briga, da contenda, não queriam, então ele separou os discípulos e foi dar crescimento para aqueles discípulos na escola de Tirano durante 2 anos, tá? 2 para 3 anos, tá? Então, mas é isso, com lágrimas, porque ele vai assim, essa pessoa está se perdendo na religião dela, perdendo nos valores, nos princípios, né? E não está ouvindo a verdade de Deus, tá? Então, o coração pastoral dele chorava por aqueles que endureciam seu coração, tá? Então é uma coisa séria nesse sentido também, né? E as tentações ou perseguições pelas ciladas dos judeus que não vieram. Então, vida de pastor, tá? Porque assim, tá lá andando de jatinho, tem um heliporto em cima do quê, né? Anda lá com um anel no dedo, anda de limusine, não sei o quê. A vida do pastor não é de glamour, tá? É de perseguição, tá? Se é um pastor, ele tem perseguição, porque o primeiro inimigo é o diabo, que quer derrubar o pastor, derrubar a família dele, derrubar uma igreja, porque toda uma geração pode se perder, tá? Então, é por isso que eu falei, do primeiro pino do boliche, ou ferido o pastor, as ovelhas se dispersam. Então, o ataque das trevas em primeiro lugar, e o ataque humano também, porque tem homens invejosos, tá? Ver alguém abençoado por Deus, usado por Deus,
Aí o que ele falou, entre vocês mesmos vai ter gente que vai querer puxar para si os discípulos, tá? Com inveja, tá? Então os lobos e os invejosos entre vocês que vão falar palavras perversas, tá? E Paulo foi alvo dessas perseguições. Ei, pastor, mas isso é só pro pastor, né? Não, né? Não é, mas todo pastor falando nesse contexto pastoral, sim. Sim, mas pros irmãos aí a bagagem é mais leve. Pode ser mais leve. Sim, pode ser mais leve, tá? Mas, tá? Se você se converte à palavra de Deus, como a gente estava sendo usado, ou tinha o inimigo nas nossas vidas, e hoje a gente é liberto. E a gente é feliz. É lógico que existe. Tem gente que vai se converter pela história de vocês, tem gente que vai invejar vocês e vai, né? E vai falar assim, isso é tudo, né? Por isso que você olha tudo passa, né, também, tá? Então lá, seguindo aqui, né? Então perseguições também, tá? E ele fala outra coisa, no versículo 20. Não deixei de anunciar e ensinar publicamente e nas casas, tá? Então é o que eu falei, não tem público, né? Assim, né? Não é o pastor dos famosos, né? É o pastor do culto, que vai visitar na casa, tá? Não é só o publicamente ali também. Tá? Versículo 21, o pastor evangelista tal, né? Leva as pessoas à conversão a Deus pela fé em Jesus Cristo. Tá? Isso. Depois, no versículo 23, ele repete de novo: onde que eu for, vai ter prisão e tribulação. Tá? Aí depois, versículo 24, ele fala: eu quero completar a alegria da minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, e é o que eu falei, dar testemunho do evangelho da graça de Deus, levar pessoas para dizer assim, você não precisa ficar debaixo dessa escravidão, dessa religião, sabe, é uma graça, você não tem que pagar promessas, você tem que subir escada de joelho, é graça de Deus, é pela graça que nós somos salvos, não é não vem de nós, não pelas nossas obras, né? Não é por penitência, não é por acender vela para o santo, não é por ter um nicho de Diana na sua casa, não é isso que vai fazer, é a graça de Deus que manifesta salvadora. Então eu estou anunciando o evangelho da graça de Deus para vocês, tá? Então o pastor fazendo isso, né? Tá? Pastor evangelista no caso, tá? Depois, versículo 25, pregando o reino, tá? De Deus, tá? Depois, no versículo 27 que eu falei, anunciando o conselho de Deus, direcionando as vidas, tá? E outra coisa também, né? Olha só, ele fazia tanto, ele falou assim, eu estou limpo do sangue de vocês. Então, assim, quem se perder é por sua própria conta e risco, porque da minha parte eu me desgastei a tal ponto de vocês saberem qual é o caminho da verdade, tá? Então, quer dizer, se alguém for para o inferno, assim, o Paulo que foi culpado, não, eu estou livre do sangue de vocês, entendeu? Cada um, eu não sei para vocês a verdade, tá? Então, essa inteireza, assim, como é que eu posso dizer? Vou dizer inteireza mesmo, assim, a disposição total de livrar as pessoas do inferno e da morte eterna, do erro, do engano, tá? E eu estou limpo, eu anunciei e dei o conselho de Deus para vocês, tá? Aí no 28 ele fala, vocês então foram chamados pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, que Deus resgatou com seu próprio sangue, tá? Mas vão ter lobos cruéis que não vão poupar o rebanho, entre vocês vão ter gente falando coisa perversa, então, lá em Coríntios ele fala sobre os falsos apóstolos, né? Falsos obreiros fraudulentos, ministros da injustiça, tá? Mas vocês, aí ele recomenda, para encerrar aqui, né? Ele recomenda que eles se chegassem a Deus e a palavra da sua graça, no versículo 32, sendo edificados e recebendo a herança entre todos os santificados. E no versículo de número 35 ele fala auxiliar os enfermos, tá? Dar o que tem, não tem nem ouro nem prata, que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, tá? Então, a palavra de salvação, a palavra de cura, um evangelho integral que resgata as pessoas, tá? Resgata a dignidade, resgata a família, tá? Resgata da morte eterna para a vida eterna. E havendo dito isso, pôs-se de joelhos e orou com todos eles.
né? Nesse versículo de número 36 aqui, tá? Final feliz. Um homem de oração. Feliz não, né? Porque depois não foi tão feliz porque estiveram todo mundo chorando porque nunca mais ia ver Paulo, né? Aí abraçou. Olha, aliás, outra coisa, né, também, né? Deixa eu falar. Esse aqui eu tenho que falar, tá? 37. E levantando-se um grande pranto entre todos e lançando-se ao pescoço de Paulo o beijavam. Você achou que ele é amado? Era uma pessoa amada? Tá? Muito amada, tá? Então eu tenho que falar isso aqui pra você, porque eu sou de abraçar e abraçar e beijar, também assim, né? Mas é um coração de amor, né? É claro, ele fluía esse amor e recebia esse amor, né? Então as pessoas vendo que Paulo ia se despedir, agarraram Paulo lá, choraram, beijaram, tudo assim, porque era uma pessoa muito amada, tá? Que fez a diferença para eles, para aquela cidade e para toda aquela geração. Até os dias de hoje, esse homem é muito amado, tá? E não foi nisso que depois fala assim, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não mais veriam o seu rosto, né? E acompanharam Paulo até o navio e daí ele não voltou mais, tá? Mas é isso, né? É um coração de um pastor, tá? Uma vida de um pastor, várias ações aqui, se a gente for meditar nisso, eu quis trazer, tentando a gente pensar nesses fatos, né? Que a gente lê o texto, né? Um texto histórico, né? A gente só lê e pensa, Paulo foi lá, despediu, chamou as pessoas, despediu, né? Foi pro navio, né? Tá? Mas muitas características de ação, né? Tá? De como que Paulo foi e como ele ensinou aqueles homens a serem também e não se desviarem da graça de Deus, tá? Porque se desviar, aliás, no que desviar, vai ter estrago para muitas gerações também, né? Interessante do livro de Atos aqui que tem horas que é na primeira pessoa e tem horas que é na terceira. Quem escreveu não foi Paulo, foi Lucas. Isso é. Lucas, e tem horas que você olha aqui parece como se fosse Paulo, né, realmente falando, que é na primeira pessoa, e depois a narrativa na terceira pessoa, que é o próprio, acho que Lucas mesmo, né, trazendo Exatamente. essa questão aqui. Por isso que eu gosto muito do livro. Legal. Amém? Amém. Então vamos orar, tá? Para encerrar esse momento, esta aula. E Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela Tua palavra que nos ensina, pelos exemplos vivos, como Paulo foi este homem íntegro, amoroso, que deu a sua vida por aqueles irmãos, que exortou para que eles não caíssem em tentação, que cuidou, Senhor Deus, entregou-os a Ti, Deus, a Sua palavra, a palavra da Sua graça. Um homem que foi eficaz naquilo que agiu, em nome do Senhor. Um homem que com humildade, chorando por aquelas vidas. E eu quero agradecer por este exemplo que nós temos e que também hoje nos ensina, Senhor, para que nós tenhamos o mesmo coração moldado pelo Teu Espírito Santo, porque nós não somos capazes de viver essa integridade, toda essa plenitude de que Paulo esteve vivendo. Realmente ele disse, não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós estamos ainda muito longe disso, mas pedimos a Deus que realmente o Senhor continue nos ensinar para que nós possamos crescer no conhecimento da verdade, na vida de Cristo em nós, para que possamos também ser este coração pastoral, amoroso, que ensina o caminho da verdade, que chora por aqueles que se perdem. Então Deus nos ajuda, Senhor Deus, para que onde estivermos possamos ter o coração do Supremo Pastor pulsando em nós e nós amarmos essas vidas e abençoarmos muitas vidas, trazendo das trevas para a Tua maravilhosa luz. Então, obrigado, Senhor Deus, por este momento, por esses ensinos, pela Tua palavra. Que o Senhor realmente nos transforme a nossa mente, o nosso coração, e que a gente possa experimentar o Teu reino, a Tua vida, a Tua glória manifesta, o mover do Teu Espírito Santo entre nós. É a minha oração e desde já a minha gratidão por esse privilégio que nós temos de aprendermos essas coisas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela presença e participação de vocês, tá? Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.